É muito preocupante e muito triste que em pleno 2022 a gente tenha que criar um conteúdo como esse que eu tô criando para vocês aqui agora. Semana passada não teve episódio do Estúdio 31, como você sabe. E o motivo disso foi que, além das coisas da vida, aconteceu aquele ato contra a democracia, a vida, ao respeito, à humanidade, à sociedade, enfim, vindo por parte do Bruno, conhecido como Monark, que era até então o apresentador do programa Flow, que além de ser transmitido pelo YouTube através das suas gravações, também era colocado, aliás, ainda é colocado no formato de podcast nas principais plataformas de áudio. Se você não tem ideia do que eu tô falando, na semana passada eu tô gravando esse episódio no dia 14 de fevereiro de 2022, aproximadamente uma semana atrás, porque isso aconteceu na terça. Esse apresentador, à mesa junto com um deputado, o Kim Kataguiri, e uma outra deputada, a Tabata Amaral, ambos deputados federais do Brasil, estavam à mesa de apresentação desse programa e em determinado momento o apresentador disse com todas as letras que ele defendia a criação de um partido nazista no Brasil e que ele defendia o direito das pessoas serem anti-judeus. E entre os vários absurdos que ele disse que isso era uma questão de liberdade de expressão. Para resumir todo o contexto, caso você ainda não saiba, logo nas primeiras horas da quarta-feira, dia seguinte à publicação desse conteúdo, a transmissão desse conteúdo, enfim, a internet quase veio abaixo, principalmente no Twitter, onde muitas pessoas começaram a expor suas opiniões, sendo que a maior parte dessas opiniões eram contra essa postura e essa fala dessa pessoa, desse apresentador, enfim, desse influencer. E existiam também as pessoas que eram a favor e que estavam defendendo ele, passando pano, dizendo que os outros não tinham entendido tão bem o que ele queria dizer. Algumas horas depois, as empresas que até então eram patrocinadoras do programa começaram a romper seus contratos e a se defender, enfim, a coisa foi escalando, até que até o final do dia foi informado pelo Estúdios Flow que ele estava sendo desligado do cargo de apresentação do programa, sendo que ele é um dos sócios proprietários da empresa. Algumas semanas atrás, o Spotify também entrou numa polêmica com relação a podcast, quando um outro apresentador, o Joe Rogan, que é o apresentador do até então mais bem-sucedido podcast original do Spotify, fez uma entrevista com uma pessoa que espalhou fake news a respeito da vacina do Covid-19. Também houveram reclamações, pontuações em redes sociais e muitas coisas, até que alguns artistas, entre eles o Neil Young, ele declarou ao Spotify que se o conteúdo não fosse removido, ele tiraria as suas músicas da plataforma de streaming. Dito e feito, quando o Spotify não deletou esse conteúdo desse único episódio do Joe Rogan, o Neil Young retirou as suas músicas da plataforma, seguido de alguns outros artistas, e as ações da empresa também começaram a cair. Bom, a gente volta para hoje, onde vai falar sobre financiamento coletivo, como fazer o seu podcast se pagar, e também falar sobre como contratar uma pessoa para editar o seu podcast, quais são as informações que normalmente nós pedimos e tudo mais. Mas diante de tudo isso, eu senti uma grande necessidade de abrir meu microfone, sem edição mesmo, sem pauta, sem roteiro, e fazer um conteúdo que eu acho que é importante para a gente refletir.
Quando a gente fala sobre podcast, a gente fala sobre alcance, que é importante a gente refletir. Então, dentro desse contexto, eu te convido a continuar ouvindo esse episódio do Estúdio 31, onde eu vou falar sobre responsabilidade de criação de conteúdo. E eu também vou te falar de 4 formas simples de fazer podcast sem cometer crimes. Se você já me segue no Instagram, provavelmente você já viu uma publicação minha assim. E esse espaço do Estúdio 31 é para eu poder explicar mais sobre essas coisas para você. Então esse conteúdo é tanto para você que cria podcast, quanto para você que ouve podcast. Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente fala de podcast, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que tem aula comigo, me ouve muito falando sobre a questão da responsabilidade. Podcast é uma forma de comunicação e é uma forma da gente se comunicar com as pessoas de maneira muito íntima e muito assertiva. Apesar da gente ligar os nossos microfones, seja na nossa casa, no estúdio, sozinha, com uma equipe, seja na rua, seja onde for, com pauta ou sem pauta, não é essa a questão, mas quando a gente liga o microfone, a gente não está criando esse conteúdo para a gente está criando esse conteúdo para uma outra pessoa, ou para um grupo de pessoas. Ao fazer um podcast, colocar esse conteúdo no ar, você está fazendo as pessoas te ouvirem, e elas vão ouvir exatamente aquilo que você disser. E é por isso que tudo isso me pega tanto, sabe? É por isso que o que me faz pensar que em pleno 2022, 2 homens brancos, classe média alta, com um poder de engajamento absurdo, à frente de programas com uma audiência tão grande, se sentem tão confortáveis de criar conteúdos que espalham ódio, que espalham informações falsas, que espalham desejo de eliminação do outro ou coisas parecidas. Eu comentei há pouco a respeito do caso do Spotify, do programa do Spotify, e o que eu não falei no bloco anterior foi que houveram, sim, algumas retiradas de conteúdo desse programa do catálogo do Spotify, e esse conteúdo era um conteúdo que fazia apologia ao racismo. Eram conteúdos que, segundo ele, eram de piada, e eram conteúdos, enfim, que não deveriam nunca ter chegado a uma forma de comunicação, e simplesmente pelo fato desse conteúdo existir, esse cara não deveria ter chegado onde ele chegou hoje, assim como todas as vezes que o nosso caso aqui nacional fez conteúdos de gracinha, racista, homofóbico, enfim, misógino e por aí vai, também não deveria ter sido colocado ao ar, e as pessoas não deveriam ter olhado para eles como garotos ou homens idiotas que estão apenas brincando. A gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas de uma grande influência que são ouvidas por milhões de pessoas toda semana, usando as suas vozes e seus espaços para espalhar ódio, para espalhar desinformação. Gente, até quando a gente vai fazer isso? Enfim, a partir disso eu fiz lá no meu Instagram um carrossel ao qual eu dei o título de 4 formas simples de fazer podcast sem cometer crimes, e agora eu vou falar um pouco disso com você. A primeira coisa que eu coloquei foi: não faça apologia ao nazismo. Isso não é liberdade de expressão. Deveria falar por si só, mas é isso mesmo. Você fazer apologia a um sistema autoritário que levou à morte milhões de pessoas, que levou o mundo a uma segunda guerra mundial, que afetou gerações e gerações de todos os envolvidos,
de todos os lados. Os filhos e as filhas da guerra, tanto do lado dos soldados, quanto das vítimas, quanto dos nazistas, quanto dos oprimidos. Isso é criminoso, cara. Isso é errado. Isso é... Eu não tenho palavras exatas para explicar para você o quão errado isso é. Você sabe que isso é errado. Isso é ensinado na escola, isso é ensinado na mídia, isso tá na televisão, tá no show que você ouve, tá na série que você assiste. Você não pode fazer apologia a um sistema de morte organizado e estruturado que busca o genocídio de pessoas. Isso não é liberdade de expressão. Você brincar com isso, você fazer sinal em rede pública, você exaltar a figura de Hitler ou de qualquer outro ser autoritário da história da humanidade para pagar de vamos refletir sobre isso, ou para pagar de não é tão sério assim, ou e se eu quiser ser, então você não pode ser. Já foi definido na história da humanidade que a gente não pode ser assim. É simples assim. E a gente não pode ser assim porque esse sistema mata pessoas em escala industrial. E isso foi percebido depois de muito estudo feito por pessoas que utilizaram de metodologia científica para entender realmente as causas que levaram aquele grupo de pessoas optarem por criar essa situação na história da humanidade. E é consenso, provado e entendido que isso não é legal. Aliás, eu nem tenho que ficar explicando isso pra você. Você sabe que isso não é legal. E não tem desculpa. Inclusive, a desculpa que foi dada pelo apresentador é que ele falou e cometeu um erro porque ele estava bêbado. O que realmente também faz pensar, né? É uma saída fácil essa. E é covarde. É muito covarde. Porque se você não tem nem senso de responsabilidade sobre aquilo que você tá falando, você não deveria estar à frente de um microfone sendo ouvido por milhões de pessoas. E se você que está aí desse lado agora me ouvindo, achar que alguém que espalha ódio está cometendo um engano ou está brincando, você também tem uma corresponsabilidade por cada uma dessas pessoas que cometem crimes em podcasts ou em qualquer mídia, de estarem chegando para mais pessoas, de estarem sendo pagas por grandes empresas para continuar produzindo, enquanto tem muita gente aí legal fazendo conteúdo de qualidade, sem apoio de ninguém, ralando pra caramba pra criar uma coisa séria pra você ouvir. É isso que a gente chama de corresponsabilidade, sabe? Nós todos fazemos parte da mesma sociedade. Nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece. A segunda forma simples de você não cometer crimes em seu podcast é: não seja racista. Não existe racismo reverso ou perigo de vida em ser branco. Racismo não é piada. Gente, fala por si só. Racismo não é piada, não existe racismo reverso, não existe perigo em você ser uma pessoa entendida como uma pessoa branca na sociedade. Isso não afeta a sua possibilidade de existência. Não há por que você ser racista. Quando você é racista, quando você faz só um comentário porque você não pensou, quando você destaca a raça de uma pessoa porque você acha que aquela característica dela vai te dar uma piada legal, ou é só uma forma de dizer algum ditado popular, você está reforçando toda uma estrutura que coloca a vida dessa pessoa em risco. Nós estamos falando da maior parte da população brasileira em risco todos os dias, simplesmente por ser quem é. Já faz um tempo que racismo deixou de ser piada. E não é certo. Não é certo você ocupar o seu espaço de fala e de influência e continuar falando como sempre foi falado. A gente aprende, a gente entende. E se perceber racista é o primeiro passo para você conseguir parar de fazer isso, colocar a vida dessas pessoas em risco. E quando você ouve um comentário racista, uma piada racista, seja lá o que for, e você não comentar nada, você também está fortalecendo essa estrutura. Então você também é corresponsável pelo racismo estrutural que a gente tem. A gente entender os nossos privilégios é fundamental para a gente conseguir entender e respeitar a vida dos outros. E esse processo de entender e respeitar envolve também tocar nas nossas feridas de privilégio e perceber que sim, a nossa vida é mais fácil porque a gente é branco. E eu tô falando aqui do espaço de uma mulher branca. Não cometa racismo. Racismo mata.
A terceira forma simples de você não cometer crimes no seu podcast é: não seja homofóbico, bifóbico ou transfóbico. Orgulho hétero é coisa de gente idiota. Mais uma vez aqui, se você é uma pessoa hétera ou cis, a sua vida não está em risco por causa disso. Eu gravei um episódio maravilhoso com a Aine, onde ela explicou muito bem essa questão que se aplica à transfobia, entre muitas outras coisas, e eu aconselho fortemente que você volte um episódio e ouça aquele conteúdo, porque ele foi uma das melhores coisas que a gente já produziu aqui no Estúdio 31. E quando se fala de orgulho hétero, honestamente, é coisa de gente idiota. E é só isso mesmo. E é muito fácil você não cometer esses crimes. É só não cometer. A quarta forma simples de você não cometer crimes em seu podcast é: não seja misógino. Nenhuma mulher quer roubar o seu lugar. Queremos segurança e valor. Caso você não saiba, misoginia é o nome que a gente dá ao ódio que nós, mulheres, recebemos pelo simples fato de sermos mulheres. A misoginia merecia um episódio toda à parte, tem tudo a ver aqui com o Estúdio 31 e também a hashtag podcast delas, porque dentre todas as estruturas de preconceito que a gente tem como base dessas opressões o patriarcado e o ódio às mulheres, junto ao desejo de controle de suas vidas ou extermínio de suas vidas ao bel prazer do indivíduo entendido como homem. Quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de lugar de fala, quando a gente fala de ocupar esses espaços, a gente não está falando de tirar espaço de ninguém. Nenhuma mulher quer ser um homem, nenhuma mulher quer ocupar o espaço de um homem, nenhuma mulher quer fazer coisas que um homem faz com outras mulheres. O que a gente quer é segurança, segurança de ir e vir, segurança de viver, segurança de poder fazer o que a gente quer fazer, exatamente como qualquer homem tem. O que a gente quer é valorização. Valorização pelo que a gente faz, valorização por aquilo que a gente deseja, valorização por aquilo que a gente alcança, especialmente se a gente está em um espaço junto com um cara e ele faz a mesma coisa e ele é mais reconhecido. O que a gente quer é parar de ter medo 24 horas por dia de que alguma coisa ruim aconteça pelo simples fato da gente ser mulher. E é aqui de novo que eu vou falar o que eu já falei inúmeras vezes. E em inúmeros podcasts, em inúmeras conversas, em inúmeras palestras, em inúmeros eventos. Cada um de nós tem uma responsabilidade em cima disso tudo que eu tô falando. Então, se você não comete nenhum desses crimes, o que você de fato está fazendo para impedir que outras pessoas cometam? O que você está fazendo para evitar que essa onda de ódio que a gente está vendo agora, vindo da extrema-direita em vários lugares do mundo e também na sociedade brasileira, culmine novamente em uma nova onda neonazista? O que você está fazendo para garantir segurança, vida e direitos? E também privilégios para as pessoas negras, para as pessoas imigrantes, para as pessoas indígenas, para as pessoas quilombolas, para as pessoas asiáticas, enfim, para todas as pessoas que não são entendidas como pessoas brancas do nosso país. Eu não vou falar nem em nível mundial, porque o mundo é muito grande. Vamos pensar no nosso país, ou vamos pensar melhor no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, no seu podcast, na sua equipe, entre os seus ouvintes. O que você está fazendo de fato para garantir maior segurança e maior tempo de vida para todas as pessoas que não se entendem e não se percebem como pessoas cis ou como pessoas hétero? Pela liberdade dessas pessoas viverem, amarem, construírem família, terem filhos, terem empregos, existirem e não apenas temerem pela sua sobrevivência o tempo todo, assim como as pessoas também que são vítimas de racismo. O que você faz para garantir mais tempo de vida e oportunidades, reconhecimento, segurança para as mulheres que você conhece? E agora falando aqui
bem diretamente sobre essa última questão com você, caso você seja um homem, você já parou para pensar se você toma uma atitude machista, ou racista, homofóbica, ou às vezes até nazista, ou de ideologias parecidas com isso? E você se perguntou por que você faz isso? E você já se perguntou se você não faz isso só porque você é homem e te falaram que você pode fazer o que você quiser, que você tem esse direito? E se você chegou até aqui e percebeu que tem algo muito errado com o mundo, que a gente tem, sim, que falar sobre isso, a gente tem que entender. Se você já entendeu, se você vai fazer o seu conteúdo, se você vai, enfim, viver tanto na internet, no podcast e fora dele, de uma maneira mais verdadeira e responsável, e vai garantir o direito de vida e existência das outras pessoas, abraça a desconstrução sem medo. É um aprendizado. E conversa com outros caras ao seu redor. É importante, é necessário. Quando a gente melhora o mundo, a gente melhora o mundo onde você tá também. E ninguém deve ter medo, ninguém deve precisar parar sua vida, ninguém deve precisar ligar o microfone para fazer um conteúdo anti-ódio ou a favor de sobrevivência de si ou de outras pessoas, pelo simples fato de estar com medo do que está acontecendo no mundo. Eu desejo que você nunca passe por isso. O Estúdio 31 é o podcast oficial da hashtag O Podcast é Delas. Apresentação, produção e edição, Domênica Mendes. A voz e a montagem da vinheta foi feita por Cafeína. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse opodcastadelas.com.br.